Olá! No conteúdo N001 falamos da memória numa linguagem mais informal. No conteúdo de hoje vamos aprofundar o tema. Conhecer a hierarquia da memória ajuda a perceber onde estão os dados sensíveis, como o CPU os executa e em que pontos podem ser expostos, alterados ou investigados. Falando um pouco de história, no século XIX, a Analytical Engine de Babbage usava cartões perfurados para representar instruções e dados. Era uma forma inicial de memória e programação física. Nas décadas de 1930 e 1940, o tambor magnético era uma tecnologia que usava uma superfície ferromagnética rotativa para guardar os dados. Os primeiros sistemas tinham uma capacidade de armazenamento muito reduzida. Nas décadas de 1950 e 1960, o núcleo magnético era constituído por pequenos anéis magnéticos ligados por fios. Foi a memória principal dominante dos primeiros computadores comerciais. No fim dos anos 60 e início dos anos 70, aparece a memória semicondutora constituída por transistores e circuitos integrados que substituíram progressivamente o núcleo magnético. Foi um marco para a chamada DRAM, a memória dinâmica de acesso aleatório, onde os dados dos programas em execução já eram guardados em computadores comerciais. Nos anos 90, há uma evolução para a SDRAM, ou seja, a memória dinâmica de acesso aleatório síncrona, onde a RAM passou a ser sincronizada com o relógio do processador, melhorando a transferência de dados e o desempenho em geral. Desde 2000, há uma evolução para a DDR-SDRAM, ou seja, memória dinâmica de acesso aleatório síncrona de taxa dupla, onde a DDR tornou-se a base da RAM moderna, evoluindo em gerações como a DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e DDR5. Na atualidade, a DDR5, HBM, NVMe e a Flash NAND são sistemas modernos que combinam uma RAM rápida com armazenamento SSD baseado em flash. Em relação à memória, é importante distinguir memória principal de secundária. A memória principal é a memória que o computador utiliza enquanto está a trabalhar. Geralmente só guarda dados quando o computador tem corrente elétrica, sendo perdidos quando o computador é desligado. São chamados por isso de memórias voláteis. São um exemplo de memórias principais: os registros, memória interna do CPU extremamente rápida e muito pequena, guardam dados e instruções que o processador está a usar naquele instante. A cache, memória rápida entre o CPU e a RAM, usada para manter dados frequentemente utilizados e reduzir assim o tempo de acesso aos mesmos. A RAM, memória principal do computador, onde ficam os programas e os dados em execução. Dentro da memória principal ainda temos a memória ROM, que não é volátil e é responsável por dar instruções básicas de funcionamento e arranque ao computador. A memória secundária é a memória onde os dados ficam guardados, mesmo depois do computador ser desligado, e é por isso chamada de memória não volátil. Devido às suas características, as memórias secundárias também são designadas dispositivos de armazenamento. São um exemplo de memórias secundárias: disco rígido, também chamado de HDD, é mecânico, magnético, normalmente mais lento e mais barato por gigabyte. A unidade de estado sólido, também chamada de SSD, é eletrónica, mais rápida, silenciosa e resistente a choques. As fitas magnéticas, que são usadas sobretudo em cópias de segurança e como arquivo. De uma forma muito resumida, a memória do computador é o conjunto de componentes que guarda dados, instruções e programas, de forma temporária ou permanente, para que o CPU os possa processar. Nos próximos vídeos vamos continuar a entender um computador. Se o conteúdo foi útil, deixa um like no vídeo. Até já!